Teremos agora a alegria de ouvir o ministro Antônio José de Barros Levenhagen, que orgulhou a 15ª região do nosso Superior do Trabalho. E vou ler aqui um pequeno extrato do seu currículo. O ministro Antônio José de Barros Levenhagen nasceu em Baependi, Minas Gerais. Formado em Direito em 1975 pela Faculdade de Direito de Varginha, ingressou na Magistratura do Trabalho da 2ª Região por concurso público, tendo sido empossado como juiz substituto em junho de 1980. Foi promovido por merecimento a juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos, de onde se removeu a pedido sucessivamente para as varas do trabalho de Taubaté e, em 1986, removeu-se para o recém-criado Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, com sede em Campinas, tendo sido designado juiz substituto desta corte a partir de 1989. Promovido por merecimento a juiz do TRT da 15ª Região em janeiro de 1993, onde presidiu a 1ª turma no biênio 95-96. Foi diretor-presidente da Escola da Magistratura aqui da 15ª, biênio 97-98. Integrou as comissões de vitaliciamento, revista e regimento interno aqui do Tribunal. Ex-promotor de Justiça da comarca de Passa Quatro e juiz de Direito concursado de Minas Gerais. Foi ainda professor de Direito Comercial, Direito Processual Civil e Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Varginha. Nomeado ministro togado do TST a partir de 14 de outubro de 1999. Foi presidente da 4ª turma, integrou a SDC, a SDI1, a SDI2, o órgão especial, o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Foi diretor. Ministro Cláudio, por favor, desculpe. Seja bem-vindo. Vejam, senhores, que o nosso tribunal está estrelado hoje, né, ministro? Seja muito bem-vindo, ministro Cláudio Brandão. Obrigado pela presença. Continuando com o currículo do ministro Levenhagen, foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, entre março de 2009 e março de 2011. Foi agraciado, dentre outras honrarias, com a grande medalha da Inconfidência Mineira pelo governo do Estado de Minas Gerais, com a medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, e com a medalha Professor Dr. Antônio José de Souza Levenhagen, seu saudoso pai, concedida pela Faculdade de Direito de Varginha. Colaborador em obras jurídicas coletivas e articulista em revistas especializadas em Direito. Tem especialização em Direito do Trabalho, Direito Processual Civil, Direito Processual do Trabalho. Paraninfa da turma de formandos do 1º semestre de 2004 do curso de Direito do Centro Universitário de Brasília, que é o UniCeub. Patrono da turma de formandos do 2º semestre de 2009 das faculdades Planalto, Universidade Paulista, Unip. Ocupou o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho no biênio 2011-2013 e foi vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho de 5 de março de 2013 a 26 de fevereiro de 2014, e presidente do TST e do CSJT no biênio 2014-2016, tendo se aposentado em agosto de 2017. O currículo de Sua Excelência mostra que o seu destino era a Justiça do Trabalho. Passou pelo Ministério Público Estadual, pela Magistratura Estadual, e aqui chegou, e tantos benefícios e tanto brilhantismo trouxe com a sua atuação aqui em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, ocupou todos os importantes cargos no Tribunal Superior do Trabalho, e eu aqui
e vejo aqui mais próximo o colega Lorival. Tivemos a honra de, à época de estarmos substituindo aqui no tribunal, convivermos com Vossa Excelência e com o saudoso ministro Moura França na primeira turma deste tribunal. Aquela convivência, ministro, valeu por algumas pós-graduações e alguns doutorados. Muito obrigado por tudo. E passo a palavra a Vossa Excelência para a sua manifestação. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, querido amigo, desembargador Fernando Borges, prezadíssimos colegas de TST, embora lá não esteja mais, felizmente para o TST, ministro Douglas Alencar, Brandão, eu estendo esses cumprimentos à Sua Excelência, a desembargadora Gisela de Moraes, eleita presidente desta Corte para o próximo biênio, e estendo esses cumprimentos a todos os desembargadores e desembargadoras da 15ª Região, e peço licença, senhor presidente, para um registro pessoal, sem desdouro nenhum para todos os demais colegas. Um abraço muito especial para uma amiga de longa data, a minha querida colega e que me emociona até hoje, a desembargadora Eliane Felipe Toledo. E toda vez que a encontro e ela me dá essa oportunidade, essa honra de estar presente, nas ocasiões em que esse tribunal me distingue com um convite para aqui estar, e esse convite, toda vez que se repete, alegra sobremaneira o meu coração, que, aliás, a exemplo do ministro Douglas, pulsa dois corações, né? A Excelência pulsa o da 15ª e 10ª, e eu tenho os dois corações da 2ª e da 15ª. Muito embora boa parte do meu tempo eu tenha passado na 15ª, e penso, sem nenhuma ressalva ao meu tribunal da 2ª Região, que aqui, assim, eu encontrei a minha casa. Aqui, assim, encontrei os meus grandes amigos. E não me canso de dizer, e eu digo isso com enorme frequência, mais do que mérito nos convites que me são formulados pelas administrações do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, eu sinto sempre um carinho, uma distinção. Porque mérito, se eu tenho, é bem questionável. Mas penso que deixei boas amizades e a retribuição dessas boas amizades se faz em convites como esse, embora Sua Excelência, o presidente, me tivesse deixado numa situação dificílima, porque quando cuidou dessa auspicioso evento comemorativo dos 30 anos da Constituição de 88, sugeriu, com a autorização do ilustre diretor da Escola Judicial, que eu falasse sobre a Constituição de 88. Eu disse a Sua Excelência que absolutamente não estava à altura, especialmente por estar aposentado, e há cerca de um ano eu não venho me dedicando ao estudo de Direito, vivendo um ano sabático, fazendo leituras à látere do direito, porque nós merecemos também um pouco desse descanso mental. Permitiria também, se os senhores me autorizarem, um registro também muito especial à doutora Ana Paula Lockman, minha especialíssima, gentilíssima, trabalhadora, excepcional colaboradora, como juiz auxiliar no PJE, uma tarefa dificílima, houve-se
com excepcional zelo, e eu lhe sou extremamente grato. E também a Sua Excelência o desembargador Renan Pavan, que chegou ao tribunal cerca de 6 ou 8 meses como juiz auxiliar da presidência. E eu tenho uns certos problemas de memória. E logo que Sua Excelência se apresentou, eu o abracei, dei as boas-vindas e o chamei. Doutor Renato, seja bem-vindo. Mas ele já sabia desses lapsos de memória, não se deixou afetar por isso. E também me permitam um registro especial ao desembargador Ricardo Nóbrega, que me substituiu depois da minha aposentadoria, e houve-se tão bem no Tribunal Superior que, após a aposentadoria da ministra Carlsen, Sua Excelência foi novamente convocado para brilhantar o Tribunal Superior do Trabalho. Um abraço muito afetuoso a todos os colegas desembargadores e desembargadoras, às senhoras e senhores advogados, servidoras, servidores, amigos. Também me permitam um registro amoroso à presença do meu sobrinho Emanuel Levenhagem, que é promotor de Justiça de Minas Gerais. Ele disse que viria para esse evento. Eu disse, olha, não há necessidade, porque eu não vou fazer uma palestra. Isso eu combinei com o presidente da Corte, que iria apenas fazer uma locução, uma interlocução com os colegas. Mas ele insistiu, está presente aqui, e devo dizer que o seu tio fica imensamente grato por essa consideração e distinção. Nós estamos celebrando 30 anos da nossa Constituição cidadã. E veio-me à mente quase o livro de a nossa balzaquiana Constituição de 88, de Honoré de Balzac. Mas está muito longe da balzaquiana Constituição de Honoré de Balzac. Ela foi um grito cívico no momento em que o país passava por uma ditadura muito atroz. E, naturalmente, ali se convergiram várias tendências, mas prevaleceu o que há de mais importante: a democracia representativa, a liberdade individual, porque essa estava completamente soterrada no regime ditatorial, e especialmente na maior liberação do poder judiciário, na autonomia do poder legislativo, executivo, muito embora ainda soframos daquela hipertrofia do poder executivo, sobretudo por causa do mau uso das medidas provisórias que vieram substituir os antigos decretos da Constituição de 69, 67. A medida provisória ali instituída o foi com bons propósitos, mas os propósitos, ainda que sejam os melhores possíveis, nós sabemos todos, o inferno está cheio. Então, quando se abusa num instrumento constitucional de tamanha envergadura e importância, ela corre o risco de se desvalorizar. E dou-lhes um exemplo que é muito próximo a nós. Nunca fui refratário à modernização da consolidação das leis de trabalho. Achava que deveríamos atualizá-la pontualmente em casos em que a nova relação trabalho e capital evoluiu. Não podemos negar que o Brasil, ainda que na periferia dos grandes países, ele também chegou a evoluir. Tanto que a área que mais cresce atualmente, numa economia desolada, socialmente desastrosa, politicamente decepcionante, é que fomos mexer na consolidação das leis de trabalho por meio de medida provisória.
Ora, quando fomos alterar o Código Civil de 2016, que, a meu ver, não havia necessidade de novo código, tanto que o de 2002 copia sucessivos artigos de 1916, ele só pecava pelo acendrado intuito individualista próprio do século XIX. Mas a jurisprudência, sobretudo do STJ, já vinha amenizando esse individualismo, e eu imaginava que se pudesse fazer pontualmente algumas alterações para trazer o Código 16 para a atualidade do século XXI, preservando aquele monumento jurídico que foi o Código Civil de 16, que permitiu obras de direito civil das mais envergadura econômica e era considerado, no direito comparado, um patrimônio jurídico, tal a certeza, a juridicidade dos conceitos ali postos. Mas se fez por um projeto de lei, houve-se debates, quer dizer, não foi uma coisa de afogadilho. Viemos para o Código de Processo Civil 2015, substituindo o BUSAI de 73. O que se fez? Também houve um projeto de lei, ampliou-se o debate. Chega-se na hora da consolidação das leis do trabalho, e também precisava de alguma atualização, sobretudo naquilo que não é o legislado sobre o negociado sobre o legislado, mas resgatar a importância da negociação coletiva por meio do reconhecimento das convenções e acordos coletivos que está na Constituição. E a surpresa minha, se faz a toque de caixa, se manda uma medida provisória, aquilo é votado de maneira completamente insciente das consequências que isso poderia gerar. E temos hoje uma situação que, possivelmente, nós tenhamos que rever isso. Rever não no sentido de voltar ao que era, mas abrir um processo legislativo que permita uma ampla discussão sobre o direito do trabalho nesse século XXI, com essas novas tecnologias, as quais eu estou engatinhando agora, porque até então, na ativa, eu não tinha nenhum conhecimento. E é momento cívico. A nossa Constituição ela já sofreu 104 emendas. 104 emendas. Mas, possivelmente sofrerá outras. Já se diz no Congresso que talvez se possa discutir o sistema político para se adotar o voto distrital misto e, posteriormente, o voto distrital puro. Quer dizer, é natural, ela vai se aperfeiçoando, vai acompanhando, porque o sistema proporcional parece que não é bem, ele não reflete bem a expectativa e as aspirações do povo brasileiro. E penso que prova eloquente disso é essa eleição atípica, eleições gerais atípicas, com tantos candidatos à presidência da República, tantos deputados federais e senadores que estão se reelegendo, e há uma grande probabilidade de uma parte considerável deles conseguir a reeleição. E se fala tanto na imprensa, e se fala tanto... E aqui o juiz é proibido ter atividade político-partidária, mas ele é um cidadão, ele pode emitir as suas opiniões políticas. A LOMAN não o proíbe absolutamente. Além de não o proibir, eu tenho como salvaguarda o fato de que agora sou um ministro aposentado. Então, eu estou a salvo de qualquer censura daquele grande órgão de controle externo
do Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, porque desde o início e até hoje nutro uma profunda admiração, porque realmente é um órgão que, ao invés de pensar grande o futuro do Poder Judiciário, e ele foi criado para isso, evidentemente que tinha uma função disciplinar, ele ficou nas questões menores e não pensou o Poder Judiciário do século XXI. Eu sempre imaginei que o Conselho Nacional de Justiça fosse um conselho para que se pensasse um judiciário para o futuro, rápido, mas não falho, e que pudesse dar uma satisfação urgente ao clamor da sociedade em todas as áreas, não só na área do direito do trabalho, na área do direito do consumidor, na questão do direito civil, comercial, que agora já se pensa, já há um projeto de reformulação do Código Comercial, do nosso vetusto Código Comercial, de 1848, se não me falha a memória. Mas a Constituição, com todos esses desvãos que podem ser apontados para ela, porque, na ocasião, quase foi uma cartaz, ou seja, aquele momento cívico de respiração democrática, e era natural que talvez houvesse alguns excessos, porque ela garante muitos direitos, prevê que o Estado há de responder a esses direitos num viés do bem-estar, do Estado, do bem-estar social. Sabemos que a situação mundial e agora, com tantos direitos a serem resgatados pelo Estado, que está numa situação fiscal dificílima, com déficit primário enorme, e felizmente o que se anuncia para o déficit deste ano está aquém daquele que se imaginara, que estava em 162 bilhões, e parece que vai chegar na casa dos 110 ou 120 bilhões, o que dará a quem for eleito uma certa folga para o início do seu mandato. Mas eu fico incrédulo, um país com tanta dificuldade, que começou em 2008, e na época, me perdoe, alguém disse que era uma marolinha. Se tomasse na época, em 2008, aquilo que atingiu os grandes países, as maiores economias, como Estados Unidos, a União Europeia, se naquela oportunidade se tomasse providências, talvez não chegássemos ao estado em que chegamos. Como se imaginava que o Brasil estaria à margem dos efeitos dessa crise global, quando nós estamos vivendo um mundo globalizado, que esse grande presidente americano, Donald Trump, ele quer acabar pura e simplesmente, né, com aquele patriotismo ideológico retrógrado, e imaginar que um presidente de uma potência daquela, ele se alinha a seus inimigos, os trata com carinho, e aos seus aliados os trata com desfaçatez. Quando eu li aquela notícia em que ele bateu de frente com o G7, ameaçou, não, saiu do Acordo de Paris, saiu do acordo nuclear do Irã, uma política de imigração inumana, terrivelmente inumana. Mas vejam, tudo o que ele está fazendo, ele prometeu na campanha. Podemos criticá-lo, mas uma coisa nós temos que reconhecer. Foi o americano médio, aquela voz silenciosa, é que o elegeu. Exceto que, com a ajuda, parece-me, da União da Rússia, que andou mexendo ali nos computadores da democracia americana, e com isso Hillary Clinton não se elegeu, embora em número de votos
ou tivesse ultrapassado em 3 milhões de votos. Mas como eu gostaria de acentuar, para a Constituição de 88, que Ulisses Guimarães apropriadamente a denominou de Constituição Cidadã, porque vem preservar e aumentar a liberdade pessoal, acabar com a censura prévia, estabelecer a cidadania como o motor de proteção dispensado pela Constituição. E é natural que se cometesse alguns excessos, porque o país já vivia longo período de ditadura e precisava respirar ares democráticos, de valorização, não do indivíduo isolado, apartado da sociedade, porque ela mesma diz, nós precisamos construir uma sociedade solidária. E vejam que o brasileiro sempre foi solidário. Estranhamente, agora tem estado muito individualista. E me lembro sempre do discurso de John Kennedy, quando tomou posse como presidente dos Estados Unidos, em 1960, ele disse aquela famosa frase, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas sim o que você pode fazer para o seu país. Eu sempre disse, e os que me conhecem, sobretudo à frente da Escola Nacional da Magistratura, que antes de reivindicarmos direitos, nós temos que cumprir nossos deveres, especialmente na magistratura, no Ministério Público, na advocacia. Porque ninguém pode reivindicar direitos se não cumpre seus deveres, é o elementar. Nós não podemos viver num país com tamanha desigualdade e sofrer esse ataque malsã e dirigido por certos meios de comunicação, não sei qual a finalidade que os leva tanto, de nos chamar de privilegiados. Eu queria que esses jornalistas que dizem que a magistratura contém só privilégios e etc., passassem uma temporada julgando processos, passassem 10 ou mais horas fechados num gabinete, decidindo processos e processos e processos e processos. Uma coisa é você ver de fora e lançar críticas infundadas porque você não tem conhecimento de causa. Eu jamais me cometeria a ousadia de fazer qualquer crítica à imprensa. Porque acho que a imprensa ela tem que fazer o seu papel investigativo, sobretudo a imprensa investigativa, depois desses escândalos que vieram à tona, e que já não eram novidades, apenas não apareciam. Depois da Lava Jato, começaram a aparecer, felizmente, com o instrumento da delação, que hoje já querem desmoralizar, mas é preciso que continuemos com o sistema da desmoralização, da delação, para que, afinal, tenhamos um ambiente político mais ético, e se coloque nas grandes decisões com um ímpeto moral daqueles que o elegeram. E não deixam se sucumbir, como sucumbiram vários políticos, pelos 30 denares. É muito triste quando uma democracia chega nesse estágio. Mas a questão da representação, da democracia representativa, é esse mesmo. Ela vive de vicissitudes, e isso não diminui em absoluto o marco que representou a Constituição de 88. Ela veio resgatar tudo aquilo que nos fora negado no período ditatorial e nos devolveu a liberdade que é fundamental. Sem ela, não há possibilidade de termos uma vida digna. Temos aqui na Constituição uma discussão grande, que está subentendida ao longo dela.
a justiça meritocrática ou a justiça dos necessitados. Então, a meritocracia, você tem a justiça, aquele que tem méritos, ele alcança. Prevalece hoje a meritocracia. A justiça dos necessitados, ela teve um primeiro andar, mas depois parou. Mas eu não qualifico dos necessitados para a distribuição de renda e nem compartilho com a ideia de que o Judiciário do Trabalho seja um órgão de distribuição de renda. Não é papel do Judiciário do Trabalho distribuir rendas. Quando ele condena o empregador, o empresário, ele não está distribuindo renda. Ele está aplicando o direito àquele que realmente descumpriu um preceito da consolidação. Porque se nós formos para este viés de o judiciário ser um órgão de distribuição de rendas, nós vamos ter aí um componente ideológico muito grande e perigoso. Muito perigoso. Eu me lembro de um autor alemão em que ele escrevia sobre a ideologia do pensamento, Karl Weissmann. E ele, em breves pinceladas, dizia o seguinte: todos nós, como Ortega y Gasset já dizia, eu sou eu e minhas circunstâncias, todos nós nascemos, vivemos num ambiente social e vamos criando as nossas ideologias subconscientes. Essa obra dele é contemporânea a Freud, quando desenvolveu a psiquiatria do subconsciente e o método da livre associação de ideias para trazer à tona o subconsciente e resolver o problema da depressão. E o que ele diz? Que todos nós temos subconscientemente certas inclinações ideológicas, mas o juiz não pode, ao tomar conhecimento das suas inclinações ideológicas, colocá-las nas suas decisões. Ele tem que se precaver dessa sua inclinação ideológica para não manchar a sua decisão. E a pior decisão que possa haver é a decisão ideológica. Esses são os compromissos pessoais, minhas convicções pessoais, que eu coloco naquela decisão para não realizar o direito e permitir a segurança jurídica, mas apenas externar uma pauta de valores pessoais ou ideológicos que chega ao ponto de negar a textualidade da norma, que é, ao fim e ao cabo, o pós-positivismo que se fala tanto hoje. O que é o pós-positivismo? Simplesmente uma ideia que surgiu, e surgiu na hora certa, contra o positivismo exacerbado, que foi inaugurado com o Código de Napoleão, que não havia necessidade de interpretação, era a escola exegeta, porque todos os casos estavam contemplados no Código de Napoleão, e ele veio nesse crescendo de positivismo, e chegou a se exaurir. Na exaustão do positivismo, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, em que ele ficou indiferente à atrocidade que se cometeu, e, sobretudo, incapaz de dar uma resposta a uma sociedade complexa, como as sociedades contemporâneas, veio o pós-positivismo, mas ele veio acomodado, ele veio com uma reação ao excesso do positivismo, não para substituir o positivismo. Luiz Roberto Barroso é um dos adeptos do pós-positivismo e do neoconstitucionalismo, mas ele próprio reconhece hoje que está se excedendo, está havendo um excesso muito grande, porque simplesmente, e sobretudo nos tribunais, em que se afasta a norma,
a textualidade da norma, a literalidade da norma, para decidir a partir das suas convicções pessoais, ideológicas, valores, idiosincrasias axiológicas, e tudo culminando na maior insegurança jurídica, na contramão do Código de Processo Civil de 2015, que na exposição de motivos diz: o propósito do CPC de 2015 é realçar a segurança jurídica. E nós sabemos que nos ciclos históricos, às vezes o valor da justiça ou o valor da segurança jurídica predomina, ora um, ora outro, mas nunca a ponto de um se superar o outro e praticamente o eliminar. Há sempre aquela tensão dialética entre esses dois grandes valores, segurança jurídica e justiça. O pós-positivismo, ele tomou ares incontroláveis. As pessoas já não acreditam mais qual será a decisão do juiz. Se eu tenho um artigo de lei que diz claramente isso, 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 eu vou para o pós-positivismo, afasto a textualidade e decido o caso concreto segundo os meus valores pessoais. Isso é o império, como diz Cass Susten, que é um outro crítico muito grande do pós-positivismo, e o professor Manuel Antônio Ferreira Filho, também outro crítico, grande professor de Direito Constitucional, hoje aposentado, da Faculdade de Direito do Lago São Francisco. Ele tem um artigo em que ele desmonta o excesso do pós-positivismo e o neoconstitucionalismo. E o neoconstitucionalismo, que também está imbrincado com o pós-positivismo, ele cria um problema ainda mais grave. Ele dá aos princípios, ou pretende dar aos princípios que estão na Constituição, concretude para equiparável à norma infraconstitucional para regramento de condutas, a ponto de ignorar a regra do direito infraconstitucional. Exemplo disso, não precisamos ir longe. Com todo o respeito que me merece a nossa Suprema Corte, qual de nós, estou à parte porque não estou acompanhando muito, mas sei que ainda há pouco nós tivemos um exemplo emblemático dessa situação, de convicções pessoais em detrimento do texto legal. Decisões monocráticas, sucessivas decisões monocráticas, cada qual antagonistas. Ao tempo em que atuava no TST, não sabia qual aplicar o precedente, e cada um dos ministros se louvava nas suas convicções pessoais e decidia assim, assado, ou de uma outra maneira, importava institutos de outros países incompatíveis com a nossa história do direito constitucional, a exemplo de uma decisão conhecidíssima de um outro ministro que fez um doutorado na Alemanha, e todos sabemos que na Alemanha a Corte Constitucional não integra o Poder Judiciário. Ela é uma Corte Constitucional. E o mandado de injunção que foi tirado de lá tem um viés totalmente diferente do mandado de injunção aqui na Constituição de 88. E agora, com esse sistema de dar concretude a princípios, para que eles valham como regras de conduta em detrimento do direito posto, ora, então é melhor fechar o legislativo. Vamos todos viver pela Constituição. Vamos lá, os princípios estão colocados, eu vou decidir o caso concreto, e cada qual vai decidir o caso concreto a partir de um princípio, segundo a sua concepção axiológica do caso concreto. Completa balbúrdia, me perdoem. Podem me chamar de um magistrado não reacionário, porque não sou. Conservador, muito menos. Pode me chamar de um magistrado, aliás, magistrado aposentado, saudosista.
Porque o direito, ele vive e vive bem se observa o meio termo. Em médio, virtus. Essa máxima é eterna. É eterna. Não adianta eu pender à esquerda, pender à direita, porque a minha ideologia me leva a julgar pela esquerda ou pela direita. Esses conceitos, aliás, me parecem até ultrapassados, porque ninguém mais sabe o que é esquerda, porque tivemos um governo da esquerda que não era de esquerda, não é? Agora se anuncia um governo de direita que parece não ser tão de direita assim, pelo menos nas últimas declarações, caso se concretize o que as pesquisas de opinião têm revelado. Eu não sei se perceberam, e digo aqui que eu estou oscilando entre a Constituição de 88 e o momento político, porque eu disse a Sua Excelência, o presidente, que eu não falaria sobre a Constituição. Primeiro, que não me sentia com autoridade suficiente para falar sobre a Constituição. Segundo, estava aposentado e fazendo leituras distintas, diferentes do direito, para aliviar um pouquinho 40 e tantos anos de estudo constante do direito. E sabedor que viriam dois grandes ministros da ativa que me excedem em muito em conhecimento, sobretudo na área constitucional, eu falei, eu vou apenas fazer uma interlocução com os meus colegas e expor questões pessoais, reflexões pessoais que tenho feito nesse período de ano sabático, de ociosidade produtiva, e aqui me lembra muito aquele autor italiano que advoga a ociosidade produtiva. Não precisamos... Domênico, que eu achei ótima aquela filosofia dele. Mas a pena que eu não a segui, porque durante todo o tempo ele só foi tratar dela agora, recentemente, depois da minha aposentadoria, porque eram 10, 11, 12 horas de trabalho por dia, coisa insana, com abandono de família. E por isso eu peço desculpas, vou além, peço até perdão por essas idas e vindas, por esse voo panorâmico sobre a Constituição, sobre o momento político, sobre essa questão do pós-positivismo. Isso, eu gostaria de dizer, é uma grande preocupação minha. É uma grande preocupação. Porque quando o judiciário entrar nessa onda do pós-positivismo, neoconstitucionalismo, com esse excesso que ele adquiriu, e que o próprio Luiz Roberto Barroso, que é um dos adeptos dele, já está recriminando, ele abriu a porta, e aí, como diz o mineiro, né? Abriu a porteira, a boiada passa. Né? Então, introduziu-se, achou-se muito bonito, e agora cada magistrado sente-se no direito de dizer o que é o direito material, a justiça material. Todos sabemos da máxima do direito alemão, do direito romano, dar a cada um o que é seu. Isso é justiça formal. Ótimo. Dar a cada um o que é seu, muito bom. Anatole France, por exemplo, com a ironia que lhe é peculiar, dizia, é fácil resolver esse problema. Dê ao rico a sua riqueza e ao pobre a sua pobreza. Estamos resolvidos, não há problema algum. O problema é a justiça material. O que é a justiça material? Se nós não temos um respaldo na lei posta, e nós vivemos na família do civil law, da legislação posta, se a ignorarmos, em que vamos nos tornar? Vejam que está crescendo muito a questão dos precedentes. Estamos saindo da civil law para ingressarmos na common law. Quer dizer, vai ser um sistema misto, difícil de gestão. O Supremo, por exemplo, isso eu aprendi na vice-presidência, porque toda hora tinha que ler aqueles recursos extraordinários. Súmula vinculante do Supremo vincula o próprio Supremo. Mas, ultimamente, nem ele, Supremo, se sente vinculado às súmulas vinculantes que ele baixou. Não se sente vinculado.
Por quê? Porque nós estamos nesse danado de pós-positivismo. Não, eu sou aqui e eu não queria chegar ao extremo de dizer algo que, embora não queira, mas a boca não se cansa e pretende falar, de uma certa vaidade intelectual terrível. Isso não calha bem para o magistrado. O magistrado não está para ser um ator mediático. Não vá a jornal para dizer isso ou aquilo, defender isso ou aquilo. O que caracteriza o magistrado é a discrição, para que ele possa ter serenidade e consciência na hora de decidir. E nós vivemos hoje um mundo muito mediático. Eu achava que teria acabado com o pintor americano Ravel, 15 minutos de fama. Mas não, a coisa recrudesceu. Nós temos o ministro do Supremo Tribunal já se pronunciando de véspera sobre as questões que são subjúdice. Vejam que, na realidade, a Constituição é boa, mas a atual composição do Supremo, que vem a aplicá-la, está deturpando um pouquinho. Diria, deturpando bastante. Porque preteriu-se o colegiado, que é a segurança, em prol das decisões individuais, que criam uma insegurança terrível. Nós, aqui embaixo, não sabemos a que seguir. Ficamos a imaginar qual, afinal, é a tendência jurisprudencial do Supremo. Duvido que algum colega saiba dizer, salvo a súmula 10, a súmula vinculante 10, que, aliás, nem é mais observada, embora veja do próprio Supremo, desde que veio o neoconstitucionalismo. Porque o que é o neoconstitucionalismo? Ele tira a norma posta, aplica princípios como forma de concretude de conduta, e nos tribunais, sobretudo no Supremo, ele afasta sem observar a cláusula de reserva do plenário. Aquela súmula 10 veio bater duro nos tribunais, né? A pretexto de afastar a norma, estava-se subtendidamente declarando a inconstitucionalidade, que é o sistema de controle que nós temos, sistema difuso, sistema concentrado. E agora, com o neoconstitucionalismo, você pode afastar nos tribunais, não precisa declarar a inconstitucionalidade, mas pega o princípio e aplica, ele dá concretude e resolve aquele caso concreto. E aí nós vamos ter tantas decisões sobre o mesmo caso, quanto são as convicções ideológicas dos magistrados. Que Deus nos ouça, que Deus nos proteja, nós magistrados. Não sou reacionário, não sou conservador. Sempre dediquei à magistratura uma dedicação, e digo isso, se me perdoe a imodéstia, é porque tive um exemplo marcante em casa de dedicação na magistratura. Meu pai atendia partes, advogados, aos sábados, domingos, nunca se furtou de atender ninguém, estava sempre presente no fórum. Eu, garoto, minha mãe às vezes pedia que fosse até o fórum. Na época, o juiz tinha uma participação nas custas processuais e ganhava-se muito mal. Por vezes faltava pão, faltava alguma coisa, e ela me mandava ir até o fórum para saber se tinha alguma das custas processuais lá, já divididas, para comprar pão e etc. Eu chegava, tinha um cercadinho, ele lá na coisa. Eu me aproximava, ele lá da mesa já dava o sinal de pare. Aí eu ficava lá esperando até que ele resolvesse, aí depois ele pode entrar. Entrava assim quietinho, conversava, ele lá dava o dinheiro. Então, não eu tive essa visão da magistratura com dedicação mesmo. E policio muito as minhas convicções quando decido. E tanto policio que no TST e aqui no regional, eu nunca li nome de recorrente ou recorrido.
agravante ou agravado. Eu só abri o processo e já ia julgar, fosse quem fosse. E a decisão era aquela. E não fazia isso para me pôr à margem de alguma capitulação ideológica. Simplesmente era a expressão da magistratura, essa isenção que nos torna o defensor da democracia. Essa isenção ideológica, se não a preservarmos, nós do Poder Judiciário, podemos precipitar uma crise institucional muito grande, sobretudo no confronto que tem se acentuado muitíssimo entre o Supremo e o Legislativo. Vejam, por exemplo, e aqui eu disse que talvez não falasse, porque comentei a Sua Excelência o Presidente, o desembargador Fernando Borges, que eu estava muito ácido com o Supremo Tribunal, que ao invés de falar da Constituição, talvez eu falasse do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, veio à tona, eu não consegui, é irresistível. Agora, há pouco, prisão, execução provisória da pena em segundo grau de jurisdição. Confirmada a condenação. Decidiu-se isso, numa época, para os crimes comuns, para dar uma satisfação à sociedade, e a partir de um artigozinho da Constituição que fala em medidas cautelares, sem atentar que essa interpretação isolada choca com a presunção da não culpabilidade. Aquela, sim, é uma cláusula pétrea. Mas resolveram, dentro do neoconstitucionalismo, que é a valoração pessoal, mais importante, ou como disse certo ministro, né, o direito achado nas ruas, mas decidiram. Então, é possível a execução provisória da pena, se confirmada a condenação em segundo grau de jurisdição. Por alguma razão, porque havia um sentimento de certa impunidade, mas isso deveria ser feito pelo Congresso, não pelo Supremo, com esse ativismo judicial muito grande, que é perigosíssimo. Mas se decidiu, ótimo. Decidiu-se assim, foi muito bom, tirou a impressão de impunidade. Mas agora que a coisa chega nos colarinhos brancos, né, naquelas ruidosas, nos ruidosos saques do erário, já se pensa em reexaminar essa matéria. E o CPC ele vem preservar as decisões colegiadas e dar-lhes estabilidade. Não é possível que fiquemos mudando a jurisprudência com essa voluptuosidade tão grande ou ao sabor do tempo. Um dos ministros que votou insistentemente pela execução provisória da pena em segundo grau de jurisdição, hoje, ele recua nessa decisão e propõe uma terceira via, até o julgamento do STJ. Mas qual foi o fundamento? Que o STJ, a exemplo do TST e dos tribunais superiores, não tem exame, não tem cognição sobre fatos. Os fatos já estão delineados. Essa foi o mote da decisão de segundo grau de jurisdição. Agora, mandar para o STJ contradiz. É como eu disse, bom, eu fui muito radical, agora eu quero salvar um pouquinho, vamos mandar para o STJ. Vejam como se, saindo do texto, saindo daquilo que o legislador fez, elaborou, nós nos colocamos numa situação de completa balbúrdia, sem entender mais nada. Se nós, magistrados, não estamos a entender, imagine o que estarão a entender os jurisdicionados. Devem estar perplexos. Eu até, sem nenhuma presunção, mas eu tenho uma grande consideração pelo professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, a quem conheci pessoalmente, é um constitucionalista exemplar, e nesse artigo em que ele examinou o pós-positivismo,
ele tem frases lapidares que eu gostaria de compartilhar com os colegas, mais para reflexão do que realmente. Ele diz: o pós-positivismo atualmente, levado às suas últimas consequências, tem suscitado inúmeras objeções, porque ignora totalmente a textualidade da norma legal para dar-lhe uma aplicação baseada na chamada nova hermenêutica da negação de as normas e, sobretudo, as normas constitucionais terem um sentido definido. Nega que as normas possam ter esse sentido definido, apreensível pelo intérprete. E, ao fazer isso, ele se orienta por idiosincrasia ideológica de cada magistrado sobre a justiça material, julgando por terra o valor da segurança jurídica. E ele também, noutra frase lapidar, nesse artigo que ele escreveu para a Revista de Direito Administrativo, acentua: na verdade, essa livre interpretação serve para que os intérpretes façam prevalecer seus valores, compromissos, posições ideológicas sobre os do legislador. O neoconstitucionalismo, que não se confunde todo com o pós-positivismo, propugna, por sua vez, pela aplicação direta das normas constitucionais pelo magistrado na solução de casos concretos, pondo à margem a legislação ordinária sem que se declare a sua inconstitucionalidade, o que é incongruente nos tribunais, por conta da súmula vinculante 10, que exige se observe a cláusula de reserva de plenário. E diz ele, enfim, tanto o pós-positivismo como o neoconstitucionalismo exacerbados conduzem à segurança jurídica e atentam contra o princípio da separação de poderes. O neoconstitucionalismo e o seu pós-positivismo, diz ainda Manuel Gonçalves Ferreira Filho, não são essencialmente senão uma ideologia, uma roupagem pretensamente científica para coordenar pernicioso ativismo judicial. Próprio também do neoconstitucionalismo, diz esse grande constitucionalista, é a normatividade dos princípios. Alerta, então, o eminente autor, com a acuidade que lhe é inerente, que a prevalência do princípio sobre a regra consiste na transformação do arbítrio em princípio jurídico. É o arbítrio pessoal do juiz que se transforma em princípio jurídico. Em detrimento ele faz uma interrogação irônica, reacionária da segurança jurídica, em detrimento da superada outra interrogação irônica da democracia representativa. Os princípios, diz ele, prestam-se a elucidar a ratio legis de normas ambíguas e não como imperativos concretos de condutas. Enfim, eu disse que seria ácido, ainda assim me falar na abertura, e isso são reflexões pessoais, absolutamente pessoais. Não há aqui nenhum aconselhamento aos colegas, jamais me colocaria nessa posição, porque não tenho suporte jurídico, conceitual, a tanto, e nem faz parte do meu caráter. Muito ao contrário, eu prezo muito pela tolerância de saber que há opiniões divergentes. Mas senti uma necessidade muito grande, depois da aposentadoria, de me aprofundar melhor nesse tema e me dei conta de que realmente o pós-positivismo, que vem no momento apropriado para conter o excesso do positivismo, ele está fazendo o que fez o positivismo, se excedendo demasiadamente. E é preciso que nós, que somos os aplicadores do direito,
contenhamos, privilegiemos a textualidade da lei. E se a lei é ambígua, vamos aos métodos tradicionais de hermenêutica, finalísticos e etc., socorrendo, inclusive, dos princípios constitucionais. Mas tudo isso não tira o mérito da nossa Constituição cidadã. Eu parabenizo o diretor da escola por esse evento memorável, porque é uma reverência a uma Constituição que veio resgatar o que é de mais fundamental a todos nós, que vivíamos sob tutela de um Estado totalitário e ditatorial, fechadíssimo, e precisamos abrir um pouco o nosso comércio. E o Trump já avisou, se não abrirmos um pouco o nosso comércio, ele já vai aplicar sanções jurídicas, como já aplicou na importação do aço brasileiro. Agora, mudando um pouco de conversa, mas esse Trump é louco, não? Que coisa! Eu, cada dia que vejo aquelas notícias, eu falo, como é que pode uma coisa, um outside, né? Um milionário. Mas ele diz cada asneira que... Mas isso agrada aquele americano lá, americano silencioso, etc. Mas eu vejo, meu Deus, esse homem vai acabar com o mundo. Ele vai, porque é uma potência. Ele joga por terra o acordo do climático, dizendo que não tem aquecimento global. O petróleo pode continuar assim, etc. As fontes alternativas de energia não é nada. Não tem nenhum compromisso com as petrolíferas, naturalmente, né? Isso daí. E vai por aí afora, desautoriza todos os organismos internacionais. Agora há pouco o Tribunal Internacional de Haia condenou os Estados Unidos a diminuir a sanção que ele está aplicando ao Irã. E ele disse, pura e simplesmente, aqui não, quem manda aqui sou eu. Ele está aquele tipo muito próximo, e me lembra muito, embora seja uma expressão muito dura, porque, afinal de contas, ele disse na campanha, e foi eleito, e manteve coerência, muito fascista. Muito fascista. Não sei se repararam, o gestual dele lembra muito Hitler. Quando ele fala, ele está assim com aquele braço cruzado, né? Aquela resposta muito agressiva. Os jornalistas, coitados, se vão se aproximando para fazer perguntas, eles já são pisoteados. São os novos tempos. A União Europeia está se esfacelando. O Brexit da Inglaterra não se sabe onde vai dar. Aquele mundo globalizado que se imaginava poderia trazer benefícios para todos, está se esfacelando. E o que virá depois? A certeza é que a nossa Constituição de 88 permanecerá. Permanecerá nos protegendo dos totalitarismos, seja de esquerda, de direita, preservando a nossa cidadania e nos ajudando a concretizar o sonho de um Brasil justo, solidário, pacífico e que distribua as suas riquezas para todos e diminua não só a pobreza, mas essa terrível desigualdade social que nos macula e macula muitíssimo. Agradecido pela atenção de todos, peço 1000 desculpas por ter saído do tema, mas eu já tinha alertado a Sua Excelência e quero agradecer ao doutor Manuel Carlos por esse evento. Agradecer em especial ao desembargador Fernando Borges por ter me distinguido com esse convite para fazer a abertura. E peço perdão, desculpa a todos, por eu ter ido, voltado, às vezes ido e não voltado,
E, afinal, eu estou entre amigos, e por isso é que me senti à vontade de falar e traduzir para os colegas as reflexões pessoais. Muitíssimo obrigado pela amizade, pelo carinho que a 15ª tem para comigo. Eu sou extremamente agradecido e reconhecido, e sei que esse convite só partiu da generosidade dos colegas e não pelas minhas qualificações jurídicas, que são absolutamente questionáveis. Muitíssimo obrigado a todos e parabéns. Quem tem que agradecer muito somos nós, ministro Lewin. Não é surpresa para quem conhece Vossa Excelência que proferiria uma conferência de abertura com essa profundidade, fazendo este voo panorâmico, como disse Vossa Excelência, sobre a Constituição Federal, sobre essas novas interpretações do direito, sobre o pós-constitucionalismo, o pós-positivismo, o neoconstitucionalismo, trazendo um material muito rico para a reflexão de todos nós que continuamos na jurisdição, né? E para que este país continue navegando, ainda que em mares um tanto quanto revoltos, mas seguindo em frente. Gostaria muito mesmo de agradecer a Vossa Excelência e pedir a permissão para divergir da sua última observação, quando disse que o convite foi para quem eventualmente não estaria à altura. E essa divergência eu faço consignar respeitosamente. Agradeço profundamente a sua presença e renovo o convite a todos para a nossa homenagem aos ministros do TST que fazem parte da história do TRT e que nós faremos o descerramento das fotografias após o almoço e antes de iniciarmos a nossa segunda parte. E gostaria também de fazer consignar um agradecimento especial ao colega e amigo Wilson Fernandes, presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores, de todos, representando aqui todos os tribunais regionais de trabalho do país. Muito obrigado, amigo Wilson. Eu vou passar por cima do Roberto e vou dizer o seguinte, que nós já vou convidar a desembargadora Gisela de Moraes para presidir a próxima conferência, que será ministrada pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues. E seja bem-vinda e já damos prosseguimento para que não atrasemos muito o nosso evento.